Boa noite, Paulo Moura, cientista político, 30 de março de 2024. Nesse domingo, 31 de março, demarcam-se os 60 anos da instauração do regime militar de 64 no Brasil. A esquerda brasileira se dividiu sobre como tratar o assunto. O governo Lula decidiu omitir-se, não tocar no assunto, proibiu os militares de relembrarem a data, mas a esquerda brasileira, em parte, foi às ruas em atos fracassados no último dia 23, inclusive para relembrar o assunto, mas quem não deixou de demarcar a sua posição foi a imprensa brasileira. A imprensa brasileira divulgando sempre uma visão parcial e afinada com os interesses da esquerda no relato desses acontecimentos históricos, o que me força a entrar no assunto. É o tema do vídeo de hoje, me dê um minuto que eu já volto. Meus amigos, o canal Dextra só pode existir e manter a sua independência editorial graças ao apoio mensal de vocês, que vem em parte da publicidade do Google, 20%, 30% da receita do canal vem dali, mas o grosso da sustentação financeira do canal vem das doações mensais de vocês. O mês de março está terminando, se você puder pingar o seu Pix ou se tornar membro do canal, eu agradeço. Muito bem, meus amigos, vou propor a vocês, ao final desse vídeo aqui, para fazerem um simples exercício. Entrem no Google e digitem Regime Militar de 1964. Vocês não vão encontrar absolutamente nenhuma referência nas fotografias, vídeos, material de imprensa, material de conteúdo escolar, de todas as primeiras páginas do Google, inclusive aprofundando em várias páginas de pesquisa, nenhuma visão discordante da visão hegemônica e esquerdista sobre os fatos ocorridos antes, durante e depois do regime militar de 64. Da mesma maneira, a leitura das matérias que a imprensa brasileira está publicando em massa hoje e certamente publicará amanhã, reproduzem única e exclusivamente a visão da esquerda sobre aqueles acontecimentos, falando no período de repressão do regime, na censura, nas prisões, eventualmente mortes, torturas, sem revelar o outro lado dessa história. Não tenho a pretensão aqui, não sou historiador, não me filio àqueles que isentam completamente os militares pelos excessos cometidos no combate ao comunismo naquela época, mas vou tentar fazer aqui um contraponto solitário nesta visão hegemônica que a imprensa e a esquerda vendem sobre o que foi o regime militar de 64. Muita gente atribui a tomada de poder pelos militares única e exclusivamente ao risco da instauração do comunismo no Brasil. Havia risco de instauração do comunismo no Brasil? Sim, havia, e isso está documentado num documentário feito pela produtora Brasil Paralelo, chamado 1964, Brasil entre Armas e Livros, em que a produtora foi aos países da antiga cortina de ferro, a Tchecoslováquia, onde encontrou documentos da polícia secreta, da seção da KGB naquele país, que comprovavam que a União Soviética patrocinava uma tentativa armada de tomada de poder pelos comunistas no Brasil. Isto é fato documentado. Com a queda do regime soviético, os arquivos da KGB foram abertos em vários países da cortina de ferro e soube-se então que cabia a seção da KGB na Tchecoslováquia conduzir o financiamento e o estímulo da luta armada pela tomada do poder pelos comunistas no Brasil. Mas não era só isso, havia também um problema de crise decisória no sistema político brasileiro, uma paralisia decisória. Isto está analisado pela ciência política nacional, pela historiografia política do Brasil. Havia uma fragmentação política do sistema partidário de representação, que produzia a capacidade das minorias vetarem sistematicamente o que o governo tentava implementar, gerando crises, e na esteira dessas crises os comunistas tentavam tomar o poder. Os militares, portanto, sob essas circunstâncias, entraram no poder
para também, e sim é preciso que se diga, barrar a tentativa de instauração de uma ditadura do proletariado no Brasil. E esta é uma verdade que você não vai encontrar no conteúdo publicado pela esquerda, que é hegemônica na construção das versões sobre a história do regime militar, não vai encontrar nas páginas de pesquisa do Google e não vai encontrar nas páginas da imprensa brasileira. Houve excessos por parte dos militares? Houve. Eu não me filio àqueles que tentam apagar o fato de que houve censura, de que houve prisões, de que houve tortura, no contexto de uma guerra armada. E é preciso que se diga, a esquerda estava aderindo à luta armada na versão maoísta, na versão foquista dos guerrilheiros seguidores das ideias de Fidel Castro e Che Guevara. A esquerda pegou em armas, a esquerda sequestrou, a esquerda matou. A esquerda queria tomar o poder de forma armada no Brasil e foi contida por um regime autoritário de direita. Como não se cansava de dizer o professor Olavo de Carvalho quando ainda vivo, os militares brasileiros cometeram inúmeros erros, dentre os quais deixar o sistema educacional, principalmente universitário, livre para a esquerda. Eles chamam isso de teoria da válvula da panela de pressão. Para não encurralar completamente a esquerda, confinaram a esquerda nas universidades e a esquerda, sob um regime de relativa liberdade dentro das universidades, formou 3, 4 gerações de pessoas que hoje dominam o sistema educacional, as redações da imprensa, instituições religiosas, principalmente da Igreja Católica, e produziram um enraizamento social da esquerda, que é um dos grandes obstáculos hoje à consolidação do poder da nova direita no Brasil. E os militares, é preciso que se digam, caçaram a direita civil, Carlos Lacerda e seus seguidores, daquela época. É preciso que se diga também, e que a direita brasileira reconheça, que Carlos Lacerda e a direita brasileira daquela época, a direita civil brasileira daquela época, viviam às portas dos quartéis pedindo que os militares tomassem o poder, na expectativa que, desta forma, se reabrisse o caminho para a volta da direita civil ao poder, porque a esquerda estava na ofensiva. Esta direita civil da época era chamada de vivandeiras de quartel, exatamente porque viviam nas portas dos quartéis pedindo aos militares que tomassem o poder, e os militares tomaram o poder e caçaram a direita civil. Qualquer semelhança com as coincidências entre o que está acontecendo hoje é mera realidade. Nas circunstâncias em que a direita brasileira ressurgiu na cena política para contestar a corrupção e a violência da esquerda contra os valores conservadores e cristãos da sociedade brasileira, uma parcela expressiva da direita brasileira foi às portas dos quartéis pedir que tomassem providências com o que aconteceu especialmente nas eleições de 2022 e, como dizia Marx, a história só se repete como farsa ou como tragédia, e repetiu-se como tragédia. Os militares que aí estão, ligados à social-democracia, ligados a Fernando Henrique Cardoso, ligados à centro-esquerda do espectro político-ideológico brasileiro, deram sustentação à tomada do poder pelo regime político instaurado com a eleição de 2022, que é uma aliança da esquerda tradicional com a social-democracia e o STF, tendo o STF como esteio do poder, assumiram o poder e estão tentando caçar e perseguir a direita brasileira de modo muito parecido com o que fizeram os militares de 64. Qual é o aprendizado que nós podemos tirar dessa experiência histórica, meus amigos? Do meu ponto de vista, há 2 aprendizados aqui que jamais poderemos esquecer. Primeiro, jamais novamente o povo brasileiro, a direita brasileira, deve terceirizar aos militares a condução dos rumos políticos da nação. Devemos esquecer a ideia de recorrer aos militares para solucionarem problemas que são problemas do povo brasileiro.
Já passou da hora de nós constituirmos lideranças civis capazes de vencer eleições, de tomar o poder pela democracia e permanecer no poder, garantindo que os rumos da nação verde-amarela sejam rumos liberais e conservadores, como quer e como deseja a maioria do povo brasileiro. E a segunda lição, meus amigos, é que se nós não contarmos a nossa história, ela será contada por outros, será contada por eles, como está acontecendo até hoje em relação ao que aconteceu em 1964. Tentei trazer para vocês aqui uma visão isenta, que não adere completamente ao que fizeram os militares, mas que não deixa de reconhecer que o regime militar de 64 impediu a instauração de uma ditadura de proletariado no Brasil. Há méritos, mas há deméritos também nos militares de 64. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal. Inscreva-se também nas outras mídias sociais do canal Dextra e lembre-se, o mês de março chegou ao fim e a sua contribuição financeira é o que garante a existência e a independência editorial deste canal. Se você puder, pingue seu Pix mensal ou torne-se membro do canal. E se puder também, compartilhe esse vídeo, levando mais longe os conteúdos que eu entrego aqui diariamente. E amanhã tem mais.